O Rafik tá jogando ainda? Tá acabando? Sim, tô no final chato pra c... Mas pô, você não tá acabando, 2 minutos eu acabo. Não, mas precisava pegar um russo aí bom pra acabar com você rapidinho, pô. Ô, Matheus, você tem alguma reflexão aí enquanto o Rafik tá tentando perder lá pro russo? Eu só queria dizer que bom que o Brasil voltou com o futebol, porque o mundo precisava de um Botafogo Cabocliense para melhorar. É isso. A Disney não reabriu, mas o Beto Carreiro é muito mais importante reabrir. Com certeza. Com Até porque certeza. o Mickey é um... Aquele rato com voz escrota. Misca a música, vai pros infernos. Aqui em Brasília reabriu a Nicolândia, ali no Parque da Cidade. Então, Beto Carreiro. O que é isso? Não sei. Qualquer coisa muito melhor do que Beto Carreiro e Disney. Ah, tá. Ganhei. O cara ganhou. Ganhou? Do final. Vambora. Então, beleza. Então todo mundo muda aí, vai. 3, 2, 1. Fala, seu sanfoneiro do apocalipse, continua tudo quarentenado com vocês, tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que tem vinheta profissional, pra não ter que colocar nenhum maluco tocando alguns instrumentos. Então, chega mais turma toda, menos o Rafa, que dessa vez, nem sei o que ele estava fazendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente, está começando mais uma edição desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala, Dudu, meu querido, como o senhor está? Fala, meu querido, muito melhor agora. Antes de mais nada, como sempre, já seguindo o protocolo, nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. No Twitter um pouquinho diferente, Tailgate Zone _BR, e também nos acompanhe no nosso canal no YouTube, que é onde acontecem as nossas lives. Ou, na verdade, que não está acontecendo, mas vai acontecer. Mas acontecerá. Paciência é uma virtude, meu amigo. Exato. Fala, Matheus, como vai Barbacena? Com alguns dias frios e alguns dias quentes, e esse clima maluco da cidade, mas tudo bem por aqui. E todo mundo aí, tudo tranquilo, gente? Tudo maravilhoso. Fala, Henriqueta. Fala, chefinho. Como é que você tá? Eu não tô assistindo o Botafogo, eu tô perdendo essa aula de futebol. Mas eu espero que o Pepe Guardiola esteja assistindo, porque ele tem muito a aprender. O jogo do Botafogo já foi de manhã, foi 6-2 pro Botafogo. Se esse é o novo normal, não sei se eu quero viver nele. Ai, meu Deus. Boa tarde, Fernandão. Você quer viver esse novo normal? Olha, a gente está gravando, antes de mais nada, boa tarde, sempre um prazer estar com vocês. A gente está gravando na hora de Vasco e Macaé, né? Eu não sei se esse é o normal que eu quero viver de fato, não. Mas e o novo normal de Madureira e Resende, Rafik? Oba, meu povo, boa tarde. Olha, eu não sei, porque eu não gostei da volta do Carioca, eu sou contra. E tá rolando agora, né? Enquanto a gente tá gravando podcast, tá rolando Madureira e Resende. Eu dei uma... E tá pior, ainda tá passando no Sport TV. O Madureira é uma coisa, assim, fantástica, genial e absurda, né? Mas eu vou ser sincero, eu zapiei rapidamente 5 minutos antes de entrar aqui no podcast. E do que eu vi nos 5 minutos, o jogo pode ter 270, que com a vontade dos dois times vai continuar 0-0. Mas é o grandíssimo tricolor suburbano, como disse o Fernandão. Então, temos que respeitar a história do Madureira, assim como também temos que respeitar a história da Portuguesa de Desportos. E ninguém vai falar mais nada, já vou chamar o bloco. Um giro pelas notícias da semana. Ô, Dodô, você gosta do jogo do Hall da Fama na NFL? Você acha útil? Eu sempre disse isso pra você, desde os primórdios, que eu acho extremamente inútil. Eu acho que não tem fundamento nenhum, não tem graça nenhuma, não acontece nada de interessante. E eu gosto muito mais da pré-temporada do que ter essa tranqueiraiada toda aí que é totalmente desnecessário. Então... Com todo respeito
todo respeito. Ah, tá. Então, Matheus, dá a boa notícia pro Dodô aí, vai. Bom, a NFL cancelou o jogo da Hall of Fame porque era perigoso demais, considerando que algumas das pessoas que são indicadas têm mais de 60 anos, então não faz, assim, é um risco para essas pessoas, e que para mim, igual o Dodô fala, não era nem para ter esse jogo. Porque em 2016 foi cancelado porque o gramado parecia cimento, de tão ruim que tava, e é um jogo a mais que não precisa, é um jogo a mais de pré-temporada que, assim, é meio inútil mesmo. É inútil e é essa a notícia. Não tem muito o que falar. Tá cancelado. O Matheus destacou muito bem. É um jogo que é um ponto problemático aí, com um monte de pessoas com mais de 60 anos sendo homenageadas. Então, realmente é um ponto que tem que ser olhado aí, né? A única coisa que tem que ver vão ser os desdobramentos disso para a temporada. Porque se eles já estão olhando para o primeiro jogo e vendo que pode ser um risco isso, pode ser que eles já estejam também olhando para os próximos jogos e já vendo o que vai ser arriscado para ter ou não. Então pode ser que a temporada seja adiada algum mês, ou um mês ou dois, e enfim, desdobramentos para a gente ver nas próximas semanas. Nesse ponto, só para fazer um paralelo rápido, eu acho muito mais legal as festividades do Hall da Fama do beisebol, né? É um final de semana inteiro cheio de atividades, que não tem nada a ver com o jogo em si, é apenas uma reverência aos grandes jogadores. Tem vários eventos dentro do Museu do Hall da Fama, que fica no interior do estado de Nova York e tudo mais. E aí até que no domingo tem a grande cerimônia de introdução dos novos jogadores, e cada um deles faz aquele discurso famoso que agradece o pai, a mãe e todo mundo que ajudou na carreira, e blá, 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 blá. Mas é muito mais legal. Aí tem um campo gigantesco, aí 100 mil pessoas vão, acampam, fazem lá o tailgate, né, o churrasco do tailgate, né, lá no gramado de Cooperstown e tudo mais. Não tem problema, né? E aí eu acho que isso é uma coisa que a Major League teria que ver com mais carinho. Enquanto isso tudo está acontecendo no Museu do Hall da Fama, e essa reverência aos mais velhos, aos grandes jogadores que entraram no Hall da Fama, tá tendo 15 jogos de beisebol ao mesmo tempo, porque é sempre um domingo que tem jogo. E aí todos os times estão jogando. Aí você que é o fã não sabe se vê o time ou se vê a cerimônia de introdução dos jogadores do Hall da Fama. Eu tive esse problema ano passado quando vi o do Mariano Rivera, meu grande ídolo. E teria esse ano se existisse, né? Porque também o Derek Jeter foi eleito esse ano e a indução dele seria em junho. Mas eu acho que como evento é muito melhor a forma que o beisebol faz do que o futebol americano faz. Só tem que combinar com a Major League para ver se não tem jogo nesse dia, né? Mas talvez, sei lá, no final de semana do All-Star Game, sei lá. Eu acho bonito o festival, a festividade do Hall da Fama, mas realmente é um jogo bem, bem imbecil. Não, só para dar ideia, não precisava ter um jogo a mais para isso. Faz o primeiro jogo ser esse, e não o time tem 5 jogos de pré-temporada. Faz bem mais sentido. Lógico. Por que ter um jogo atrelado? É só isso. Só tira o jogo e o resto continua. Não, a ideia do Matheus é linda. Ô, Roger Goodell, contrata nós aí, vai. Fechou? Eu acho melhor fazer junto com o Super Bowl a 1h da tarde pra gente começar a beber mais cedo. Nossa, contrata o Dodô, então. Gente, vamos pro próximo assunto. Vai, Henrique. Percebemos... desculpa. Percebemos que o Dodô tá de volta ao normal porque ele falou em bebida. Então vamos pro próximo assunto. Deals. And Bonds hit from high. It's a deep. It is out of here. Bom, depois da papagaiada toda, Rafik, agora é sério. O que temos na MLB, meu querido? Temos temporada, né? Tá marcado. Todos os jogadores vão voltar agora aos treinamentos dia 1º, sabe-se lá como, com a Flórida e o Texas com mais casos que o Brasil daqui a pouquinho, mas tá marcado, vai todo mundo voltar dia 1º. E tá marcado dia 23 de julho, vai voltar a temporada. Inclusive, segundo o Joe Sherman, a schedule, né, a programação de jogos está pronta. Só não foi divulgada ainda porque está esperando o ok dos 30 times, mas que o primeiro jogo televisionado nacionalmente seria no próprio dia 23 à noite,
entre Yankees e Nationals. Porém, não temos um acordo, né? Esse é o problema. A temporada vai voltar sem um acordo. Como que a situação se desenvolveu desde que eu falei da semana passada? Lembra que na semana passada eu falei que os dois lados estavam com propostas interessantes, que agora a gente poderia pensar realmente num acordo? Pois bem, a Major League rapidamente rejeitou a proposta da Associação de Jogadores, e a Associação de Jogadores ia votar horas depois do final que a gente gravou o podcast. A votação foi adiada para segunda-feira, porque o Manfred, né, o comissário da Major League, deu umas benesses extras, né? Deu uns direitos extras aos jogadores, para que os jogadores aceitassem a proposta de 60 jogos da Major League. Só que, mesmo com essas benesses todas, a proposta foi rejeitada por 33-5. Aí você vai dizer, peraí, deu alguma coisa errada aí? O Manfred deu tudo que os jogadores queriam, os jogadores rejeitaram isso por 33-5? Pois é, né? Porque tem um detalhe aí de $1 bilhão no meio da situação. No final das contas, não houve acordo, e o Manfred, usando um poder que lhe foi dado ainda pelo famoso acordo de março, que eu já falei aqui 1000 vezes, chegou para eles, beleza, eu posso chamar a temporada a hora que eu quiser. Então eu vou fazer isso aqui agora. Eu estou chamando a temporada por 60 jogos. E vai começar dia 23. Pode ser a Associação de Jogadores? Pode. Tá. Se o Manfred usou esse poder sem nenhum acordo novo, os 60 jogos vão ser jogados de acordo 100% de acordo com o contrato feito em março. Ou seja, pagamento proporcional exatamente proporcional à quantidade de jogos disputados. Então, qual vai ser o pagamento do jogador na temporada? Vão ser 60 jogos? 60 dividido por 162, a quantidade total de jogos na temporada da Major League, vezes o salário do jogador. Exato, os jogadores vão ganhar 100% do salário proporcional à quantidade de jogos jogados. Vai ter rebatedor designado na Liga Nacional em 2020, pelo menos. 2021 não, mas 2020 a Liga Nacional vai jogar com rebatedor designado. As prorrogações, os innings extras, do 10º para frente, vão começar já com um corredor na segunda base, para diminuir o tamanho das prorrogações. Mas vai ser totalmente o acordo de março. O que a Associação de Jogadores está dizendo? Se o comissário da Major League chamou para ele e falou que vai cumprir integralmente o acordo de março, é sinal que esse acordo não é inviável, como eles estão dizendo há 2 meses. E ele poderia ter feito isso há 1 mês atrás. Nós perdemos 30 a 60 jogos de salário porque a Major League enrolou de propósito e não queria nos pagar. Nós vamos reclamar na justiça. E por isso, a Associação de Jogadores entrará com uma ação de perdas e danos, exigindo da Major League o pagamento desses jogos que poderiam ter sido jogados se não tivesse essa negociação inútil. É uma causa que claramente está incomodando a Major League. Por quê? Quando a Major League deu esse pacote de benesses aos jogadores, o fez com apenas uma contrapartida. A Associação de Jogadores deveria abrir mão de qualquer direito de ação de perdas e danos. E aí os jogadores falam, não vale a pena. Por quê? Eles sabem que é uma causa de $1 bilhão, talvez até mais, porque eu estou falando do proporcional de todos os jogadores da Major League por 30 ou 60 jogos. É um valor astronômico. E, por questões contábeis, a partir do momento que a Associação de Jogadores entra na justiça pedindo esse valor astronômico, a Major League tem que pegar pelo menos uma boa parte desse valor e no jargão da contabilidade, dizer que vai aprovisionar. O que quer dizer isso? Pegar o dinheiro, guardar numa poupança de curta duração, ou seja, você tem que ter esse dinheiro à mão a qualquer tempo, para que, caso eventualmente venha uma decisão judicial contrária, a Major League tenha dinheiro para pagar isso. Só que deixar dinheiro parado, todo mundo perde. Mesmo que a Major League acabe ganhando essa ação, e é uma ação que vai atrair os olhos do país, é uma ação completamente nova, exigindo um direito que eu acho que
deve ser a primeira vez na história dos Estados Unidos que alguém usa uma ação dessa com esse pedido. Vai ser uma ação que vai demorar muito tempo para se resolver. E é bem possível que chegue até a Suprema Corte. Mas enquanto essa ação estiver rolando, a Major League vai ficar com $1 bilhão parado na conta, sem poder mexer. Então, mesmo que a Major League acabe ganhando isso depois de 1, 2, 3 anos, o que eles deixaram de ganhar com esse dinheiro parado é gigantesco. Então, é algo que esse assunto vai ficar pairando, a Liga vai voltar, os jogadores já falaram que vão voltar, estão apenas combinando o protocolo médico. A situação do protocolo médico não parece ser tão ruim, parece que um acordo vai se chegar sem maiores problemas, diferentemente do que o Fernandão falou na semana retrasada, parece que vai se chegar. O problema é como é que a gente vai voltar à Liga tendo uma quantidade gigantesca de casos no sul dos Estados Unidos, onde estão mais ou menos em 5 ou 6 times, né? Arizona, Texas e Flórida estão em situação caótica. O sistema de saúde do Texas está à beira do colapso. Você tem, pelo menos de cabeça aqui, eu penso em 6 times, né? Atlanta Braves, Tampa Bay Rays, Miami Marlins, Texas Rangers, Houston Astros e Arizona Diamondbacks nessa área de altíssimo risco. Mas, por enquanto, nem jogadores, nem dono, ninguém está falando nada. Todo mundo vai voltar. Os treinamentos serão feitos nos estádios de cada um dos times, o que vai reduzir um pouco a situação. Mas esses 6 times vão continuar em situação muito complicada. Mas vamos voltar até a temporada. Porém, mesmo com a temporada voltando, essa ação vai ficar pagando muitos anos. E eu não tenho dúvidas que esse assunto vai voltar à baila ano que vem, quando se voltar a discutir um novo acordo coletivo do beisebol que a gente vem falando aqui. Eu não duvido que a Major League acabe dando muito mais coisas do que se inicialmente pensaria dar, pedindo para os jogadores abrirem mão dessa ação. Por quê? A partir do momento que a Associação de Jogadores abre mão dessa ação, esse $1 bilhão que está parado, automaticamente a Major League vai poder voltar a usar. Então, é algo para ver. Não esqueçam, vai voltar o beisebol, legal. E vai, pelo menos pela programação, vai ser a primeira liga a voltar, porque 23 de julho é antes da volta da NBA, que a gente vai falar daqui a pouco, está marcado para 31 de julho, e vai ser antes da volta da NHL, que ainda nem marcada está. Então, inacreditavelmente, a Major League vai ser a primeira liga a voltar, apesar de toda a confusão que nós estamos aqui reportando há 4 ou 5 semanas. Agora, vai voltar com complicações, e essas complicações vão ser sentidas já em 2021. Não pensem que ficou tudo tranquilo. Vai voltar, vamos ter alguma temporada. Mas a situação continua muito complicada e essa ação vai ter manchetes não só dos jornais esportivos. É uma ação que o mundo jurídico dos Estados Unidos deve olhar com muito carinho, porque a jurisprudência que for feita, seja para um lado, seja para o outro, deve ser uma jurisprudência que vai ficar para décadas. Interessantíssimo, seu Rafik. Tem algumas coisas aqui que eu queria levantar do que você falou. A primeira é que a dos innings foi muito bem lembrada, porque sobre prorrogação, né, entradas extras, porque eu não tinha comentado isso no texto que saiu essa semana do retorno da MLB, então muito bom, mais informação para o nosso querido amigo Tailgater. A outra coisa é do rebatedor designado. Você acha que pode acabar sendo um teste para que tanto a Liga, quer dizer, para que a Liga Nacional adote de vez o rebatedor designado, ou não? Eu acho que nessa mesa aqui, pelo menos temos eu, o Henriqueta e o Fernandão, que gostamos do rebatedor sendo arremessador. Você odeia, entendo. Mas você acha que isso pode acabar sendo um teste para eliminar de vez esse negócio de arremessador rebatendo? É a menor dúvida. Na verdade, antes mesmo da Covid, antes de todo mundo achar que existia um vírus na China, já se falava que muito provavelmente no acordo coletivo a ser feito entre o final de 2021 e início de 2022, que seria posto no acordo coletivo o rebatedor designado universal na Liga Nacional. Acho que vai ser a chance de testar isso. Porque, assim, eu gosto da ideia do arremessador rebatendo, mas eu não vou falar que é um benefício do coronavírus, que isso é ridículo, né? Mas eu acho que ter esses 2 anos de rebatedor designado é uma vantagem, porque vai ser testado e vai ver como fica para se decidir no próximo acordo coletivo. Porque era quase certo que ia ser um assunto e muito provavelmente ia ser aceito.
ia ser aceito por 10 anos, né, sem nenhum teste preliminar. Então agora vamos ter o teste. Eu gosto do arremessador rebatendo, mas talvez seja melhor com o rebatedor designado. A gente nunca viu para saber na Liga Nacional, né, obviamente. Então, vamos ver no dia a dia, por 2 anos, e aí a gente descobre. Aí eu vou ter uma opinião que eu ou com certeza adoro ou com certeza odeio. Uma coisa que eu gosto bastante disso é talvez a reorganização das divisões, né? Realinhar um pouquinho aí alguns times que estão dentro da mesma divisão, mas teoricamente estão distantes, posso falar assim? Mas não vai realinhar a divisão, né? Só vão realinhar os jogos. Nesse momento, né? Eu tô falando num futuro. Mas aí eu acho que só tem realinhamento de divisão mesmo quando a MLB decidir expandir. Posso estar errado. Mas acho que só tem realinhamento de divisão mesmo quando a MLB decidir expandir para 32 times. E mais do que o Rafik falou, eu tenho uma pergunta que é bem interessante para o Fernandão. Fernandão, antes não teríamos Astros e Dodgers, agora teremos. E aí, qual a sensação? Cara, quando eu vi o calendário dos Dodgers, né, pelo menos com a decisão dos times que os Dodgers iriam enfrentar, fiquei muito feliz de ver que o Astros é um deles. Certamente aquele 2017 vai ser vingado em 5 jogos que os dois times vão fazer. Deixa eu recapitular algumas coisas que o Rafik falou, o Henriqueta também. O Rafik tocou no assunto do acordo coletivo e eu vou só ratificar realmente a perspectiva de que as conversas sejam bem duras em 2021 bastante grande e a chance de a gente ter mais um stick puxa aos moldes do que a gente teve esse ano, desde março até essa decisão um tanto quanto unilateral e talvez até um tanto totalitária do Rob Manfred de retomar a temporada, ela aconteça. O Dodgers vai fazer 60 jogos, falando dos Dodgers especificamente, 60 jogos, 40 jogos dentro da divisão e mais 20 contra os times que estão ali por perto, mais um time que está lá em cima no estado de Washington, que é o Seattle Mariners. Eu estava dando uma olhada no mapa dos casos de Covid nos Estados Unidos do New York Times e vi que Dodgers só vai fazer jogo em estado onde os casos crescem a cada dia, apesar de pelo menos essa semana saiu no New York Times que os casos, que as mortes têm diminuído, mas os casos nesses estados onde Dodgers vai jogar têm aumentado diuturnamente, né? Texas, Arizona, o Colorado e o estado de Washington e também Califórnia, claro que é o estado onde fica lá Dodgers, San Diego e São Francisco. Eu queria também abordar um pouco, eu estou vendo aqui no perfil da MLB no Instagram, eles publicaram o protocolo de saúde, né, para combate à Covid, e eles destacaram 6 pontos, eu queria passar esses pontos. O primeiro deles é que os jogadores e toda o staff envolvido, técnicos, assistentes, eles vão ser testados todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia, os jogadores e todos envolvidos na equipe vão ter a temperatura medida. Nos dias de jogos, jogadores que não fizerem parte do roster, né, que não estiverem ativos, eles vão ter que assistir o jogo lá das arquibancadas e com distância pelo menos de 2 metros de um para o outro, pelo menos uma vez por mês. Toda a MLB vai passar por um exame de sangue para verificar os anticorpos. Da mesma forma, a MLB criou uma lista de contundidos específica para coronavírus. E um sexto e importante ponto é que qualquer jogador, qualquer pessoa envolvida que tenha testado positivo para o coronavírus só retorna para o campeonato, só retorna para a temporada depois que ele fizer 2 testes e esses 2 testes tiverem dado negativo. Então, assim, os caras, foi um ponto que eu levantei e a gente discutiu isso um pouco também no nosso grupo, na redação. Era uma preocupação que eu tinha, porque a gente estava vendo muita discussão em torno dos acordos financeiros, de contrato, e eu achei que esse lance da Covid estava um pouco deixado de lado. Até quando foi anunciada a retomada da temporada, começaram a aparecer alguns casos, e um caso que para mim foi emblemático de
jogador que testou positivo foi o Charlie Blackmon, do Colorado Rockies, ele testou positivo para coronavírus. Então a gente vê que assim, é uma preocupação fundamental no mundo inteiro e a MLB não poderia prescindir também de se preocupar disso. E aí, vendo esses protocolos, eu fico mais tranquilo, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando o quão feliz de fato eu estou com o retorno do beisebol e o retorno de qualquer uma das ligas. Eu continuo achando que é muito legal, a gente gosta muito, mas é assunto para a gente aqui, é assunto para os nossos textos, é assunto para o nosso podcast, mas eu fico sempre bastante reticente que se alguma coisa der errado, vai dar errado de verdade, e eu preferia que a gente estivesse levando isso com um pouco mais de cautela e, sobretudo, com muito mais respeito pelas pessoas que se contaminaram e principalmente por aquelas famílias que tiveram seus entes, infelizmente, com a vida ceifada por conta da doença. Só para complementar o que o Fernandão falou, eu acho que duas coisas que a gente esqueceu de mencionar aqui. Primeiro, que vai ter uma lista de lesionados especial só para Covid. Né? Como é que é hoje a lista de lesionados da Major League? Se você coloca um jogador lá, ele tem que ficar no mínimo 15 dias, ou 7 no caso de concussão. Não pode ser antes. Vai ter uma lista especial de Covid que o jogador vai entrar assim que tiver a suspeita que tiver Covid. O time vai poder chamar um novo jogador no lugar desse jogador que vai estar nessa lista de Covid, e ele vai poder voltar a qualquer momento assim que ele cumprir o protocolo de liberação da Covid. Seja uma suspeita que não se confirmou, seja depois uma doença que passou, e não vai ter qualquer dia. Ele pode entrar na lista de lesionados da Covid hoje e sair amanhã. E mesmo assim, o time vai poder colocar um jogador no lugar dele nessa lista especial só para casos de Covid. E, por final, a gente sabe que a Shadow vai ter 700 jogos, 40 dentro da própria divisão de cada time, com 10 jogos contra cada rival de divisão. E 20 jogos contra a mesma divisão da liga contrária. Ou seja, a Liga Leste da Liga Americana pega 20 jogos contra a Liga Leste da Liga Nacional. A Liga Central da Liga Americana pega 20 jogos contra a Liga Central da Liga Nacional. E por aí vai. O que ainda não ficou claro é se nesses 20 jogos também vai ser balanceado. Ou seja, você enfrenta cada um dos 5 times 4 vezes. Parece que, na verdade, pode ter casos de um time enfrentar o outro 6 e enfrentar um terceiro time só 2 vezes. E até mesmo de enfrentar um time 8 vezes e acabar não enfrentando o outro time nenhuma vez. Isso é muito tentador, por exemplo, no caso de um Yankees e Mets, você vai botar 8 jogos entre Yankees e Mets e evitar que o Yankees pegue o avião para jogar contra o Miami, por exemplo. A gente não sabe exatamente como isso vai ficar nos jogos interliga. Está todo mundo esperando o lançamento oficial da programação para a gente ter uma certeza melhor de como vai ficar isso. Mas parece que os confrontos ainda vão ficar desbalanceados mesmo dentro de cada divisão. Não, e é provavelmente isso que vai acontecer, porque Dodgers e Angels devem fazer 8 jogos. Um por conta da Freeway Series, né, que é o jogo tradicional, todo ano acontece, e outro é o jogo contra a divisão oeste da Liga Americana. Seria muito inteligente eles, já que vai ter, né, já que vai ser tudo feito desse jeito, fazer baseado na localização, como vocês falaram, Yankees e Mets, Dodgers e Angels, não só pela rivalidade, mas pela geografia em si, né? Giants e Oakland A's, talvez o Seattle Mariners contra o Colorado Rockies, que está mais para cima, é o time mais a norte na Liga Nacional Oeste. E já que está tudo sendo feito no improviso, assim, né, do jeito que dá, pelo menos diminui as viagens, facilita um pouco a parte de viagens, que mal ou bem ainda vai ser o principal risco de contaminação. Eu só queria fazer um acréscimo aqui quanto às listas de contundidos, né? A lista de contundidos, na verdade, é de 10 dias. Eles reduziram de 15 para 10. Tinha debate para aumentar de novo para 15 esse ano, mas por causa do Covid vai continuar em 10. São 10 dias. E a de 60 dias é que ela foi reduzida para 45, porque, obviamente, colocar alguém na lista de 60 dias numa temporada com 60 jogos, você acabou com a temporada, né? Então, 45 já praticamente acaba, mas
a lista maior, que sempre foi de 60 dias, vai ser de 45 esse ano. Aí, aqui tem informação. Muito bom esse acréscimo aí, Henriqueta. Eu tô um pouco mais esperançoso. Eu acho que vai ser legal. A Rafiq mandou uma mensagem pra gente essa semana, mostrando uma matéria lá que a gente acredita que em 60 jogos não é suficiente para saber quem é o melhor time na MLB, né? Mas parece que 162 jogos também não é o suficiente. Então, bom, eu tô curioso para saber o que vai ser essa temporada. Eu concordo muito com o Fernandão falou, de não sei se é o momento certo para ter uma temporada, etc e tal, mas eu tô bem curioso e eu tô até um pouco empolgado para ela. Duro vai ser pro torcedor do Yankees ter que enfrentar um Tampa Bay Rays na divisão, que vai enfrentar 8 vezes o Miami Marlins, enquanto a gente vai enfrentar 8 vezes a rotação do Mets, né? É dureza, né? Mas aí, olha pelo lado bom, quem vai enfrentar o Miami Marlins 8 vezes vai ser o Tampa Bay, que tem um time ok, mas não deveria ameaçar o Yankees, né? Tudo bem que com 60 jogos aumenta a aleatoriedade. Então, vamos ver. Podia ser pior. Brandon McKay, anota esse nome, Brandon McKay. Esse cara vai fazer uma diferença gigantesca pro Rays. Rapaz, já tem até previsão aqui. Então, beleza, já que a gente já começou em previsão, vamos continuar em previsão. James for three. Bang! At the buzzer! Bom, temporada da NBA realmente já tem data para voltar. Volta depois da MLB. E já saiu o calendário aí com alguns jogos, né, Fernandão? Você, inclusive, fez uma previsão lá e eu não gostei muito. Você trocou o lugar dos Pacers com o 76ers. Só queria dizer que eu vou votar com o relator. Cara, é aquilo. Eu fiz baseado no calendário. Eu achei que tem 2 times que se deram muito bem no calendário. Eu acho que Pelicans e Houston são 2 times que se deram muito bem com o calendário. Achei que tiveram um calendário bem fácil, até na projeção aqui que eu fiz. E assim, projeção bem olhando time, posição, jogos. Coloquei Rockets como o único time 8-0 nessa retomada. E Pelicans com uma campanha 6-2. Tanto essa campanha 8-0 dos Rockets quanto essa campanha 6-2 dos Pelicans deu condição para que Pelicans ficasse em 8º e venha fazer aquele mini playoff contra o Memphis Grizzlies, né, já que a diferença de mais de 4 jogos não foi atingida. E essa campanha 8-0 dos Rockets nessa retomada fez com que o time saísse lá da 6ª colocação, e fosse tomar a 4ª. No final das contas, eu acabei vendo que aqueles outros 4 times lá da Conferência Oeste que entraram na bocada para além do 9º é irrisório. Os caras não vão fazer a mínima diferença. Eu cheguei a colocar aqui Spurs e Phoenix Suns, os 2 com campanha 0-8. Eu acho que são 2 times que vão perder todos os jogos. A liderança das conferências não vai sofrer nenhuma alteração. Bucks e Lakers vão voltar em primeiro e terminar em primeiro. Eu acho que o mais gostoso vai ser mesmo ver Pelicans e essa arrancada que eles devem ter aí no final e fazendo esse mini playoff depois contra Memphis. O que você acha aí, Henrique? Eu tô impressionado, eu concordo com a maioria do que você falou, tô impressionado com a sua campanha 8-0 do Rockets aqui, batendo Lakers e Bucks. Isso também é um negócio... Confiança aí, a confiança no Barba tá lá nas alturas. Mas, com certeza, o Rockets tem chance, né? Tem capacidade de fazer 8-0. Tem time para bater os 2, eu só não acho que vai bater, mas tem time. Para mim aqui a maior mudança, eu tô com você, é o Pelicans. O Pelicans ele pegou uma campanha facílima. Eu fiz uma divisão aqui baseado até num texto que o The Athletic fez, separando os times em grupos, do mais difícil até o mais fácil, né? E eu separei em 3 grupos, que são os 5 melhores times, para mim ali acima do resto, 4 melhores times, Bucks, Raptors, Lakers e Clippers. Aí depois o bolo das 2 divisões, que tem Boston, Miami, Indiana, Filadélfia, Denver, Utah, Oklahoma, Houston. Aí depois o Dallas Mavericks um pouco abaixo e depois o resto, né? O resto que tá só brigando pelas últimas vagas e provavelmente sai direto. E o Pelicans ele tá um pouco acima do resto para mim.
Mas, enfim, o Pelicans ele pega 6 times desse resto. Ele só tem 2 jogos realmente difíceis, que são o Clippers e o Utah Jazz. Se você tirar esses 2 jogos, é tudo jogo que dá para ganhar. Foi um schedule aí de 8 jogos maravilhoso para New Orleans. E como eu tinha falado até antes de sair o schedule, né, a NBA quer ver o Zion Williamson nos playoffs. Então, tenho minhas dúvidas como é que esse schedule foi gerado, mas tem uma coisa muito interessante nele. O Pelicans pega o Kings 2 vezes. Então, por mais que o Pelicans tenha tudo para ganhar mas para passar todos esses times, chegar em nono, talvez dê até para alcançar o Memphis Grizzlies em oitavo, tomar essa oitava vaga e ter a vantagem nesse mini playoffs, né? A verdade é que o Sacramento Kings, por incrível que pareça, é o único time que pode parar isso, porque ele tem 2 jogos. Se ele conseguir ganhar 2 desses 8 jogos, ele já freia muito o Pelicans. E ele tem um schedule que é ganhável, dá para chegar, sabe? Além desses 2 jogos com o Pelicans, ele também pega o Orlando Magic, pega o San Antonio Spurs, pega o Brooklyn Nets. São mais 3 jogos que daria para ganhar aí, né? Que fica mais difícil. Tem o Lakers, tem o Rockets. Então, assim, uma boa campanha do Kings dá para chegar também. Aqui eu coloco como um possível azarão. Mas tá tudo encaminhado para o Pelicans chegar nessa oitava vaga. E o o Sixers, eu coloquei ele indo até quarto. Para mim, ele passa tanto o Heat como o Pacers, pela força do schedule. Ou, no caso, fraqueza, né? Facilidade. Voltando a essa divisão aí, o Sixers tem 5 dos 8 jogos sendo facilmente ganháveis. Spurs, Magic, Wizards, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers. São 5 jogos que dá para ganhar tranquilo. Enquanto o Pacers só tem 3 nessa lista e o Miami Heat só tem 1 desses times que estão lá embaixo. E por isso que eu boto o Sixers passando, e não porque eu acho que ele é absurdamente melhor, né? Foi baseando tudo na dificuldade ou facilidade dos jogos, né? Dos jogos que tem pela frente. E assim, não tem como a gente prever que tal time vai estar melhor que o outro, porque a gente não sabe como cada time vai voltar dessa pausa toda, né? Então não dá para dizer assim, sabe, um time que volte pegando fogo e ganhe 4 jogos vai quebrar qualquer previsão, e vice-versa. Um time que volte sem nada dar certo e perca 4 jogos também vai quebrar qualquer previsão, né? Então a gente está se baseando aí nas condições normais de temperatura e pressão do mundo, que não estão sendo seguidas nos últimos meses, vale a pena lembrar. De normal não tem nada. E além disso, a gente já viu muito na temporada regular, que foi até uma discussão que a gente teve em podcast aqui, muito time poupando jogador. Você não acha, Matheus, que alguns times como Lakers, Clippers, até o Houston mesmo, eles não vão poupar algumas das suas principais estrelas para não correr o risco nesses 8 jogos que seriam, entre aspas, bem bestas? Olha, eu pelo menos, se eu fosse técnico, se visse que não precisava, eu não colocaria o LeBron em campo até os playoffs, porque não vale a pena. Não só por risco de lesão, não só por risco de jogo, mas pelo risco do coronavírus mesmo, porque é um fator a ser pensado nesse caso. Então eu não duvido, a não ser que algum time veja que é necessário, seja para conseguir uma seed maior ou para, sei lá, até classificar numa posição melhor, mas eu não arriscaria os meus melhores jogadores em 8 jogos que não vão valer nada para mim. Eu concordo com o Matheus, cara, porque o que pode acontecer e o movimento natural é que o cara seja poupado de qualquer forma, mas o que faz sentido é tentar se reposicionar, então a seed melhor. Não vejo nada diferente disso também, não. Talvez, no máximo, colocar às vezes, alguns poucos minutos em quadra para pegar ritmo de jogo, mas assim, também não sei se vale a pena o risco, mas é o máximo do máximo que eu faria. Eu só fico pensando por conta do tempo que os caras já estão parados, né? A gente está aí falando desde março, não tem jogo. Pensar que o cara voltaria só nos playoffs, que ritmo de jogo o cara teria, né, a despeito de uma contusão que possa acontecer, ou até de uma contaminação pelo coronavírus.
Mas eu não sei, cara. Eu acho que 8 jogos é o tempo do cara dar uma esquentada de novo, calibrar ali a mira nos arremessos, retomar os movimentos, para o cara ir para o playoff com sangue nos olhos, com toda a mecânica já incorporada no cérebro e tentar fazer o melhor jogo. Eu não sei, é claro, os riscos de contusão e de contaminação são possíveis, mas eu acho que 8 jogos, não dá para prescindir desses 8 jogos para tentar retomar um pouco do ritmo. É isso aí que eu ia dizer, é o que eu acho. E eu até acho que vão ser poupados em alguns jogos. Talvez você colocar em 4 dos 8 jogos, suas principais estrelas, ou você colocar em 8 jogos, mas botar para jogar 10 a 15 minutos por jogo. Mas é um risco muito grande o cara não jogar nada depois de 3 meses parado e entrar de cara nos playoffs, né? Enquanto mal ou bem os outros times vão estar nesse embalo aí, né? Jogando 8 jogos de reaquecimento. O único jogador que talvez eu me sentisse confortável de poupar tanto assim é o LeBron James, né? Porque a gente já viu que ele dá tudo o tempo todo. A gente já viu ele jogando por Cleveland decidir, vou parar por 2 semanas, vou descansar aqui, minhas costas estão doendo, e volta e mete o pau do mesmo jeito. O chefinho aqui me deu uma cutucada por fora, o Kawhi Leonard também já fez a mesma coisa, né? Fez assim, vou parar uma temporada inteira e depois eu volto e ganho MVP e sou campeão e sigo em frente. O problema do Kawhi no Clippers é que o Clippers não está garantido em segundo. O Clippers está 1 jogo e meio só na frente do Denver Nuggets, que é o terceiro. E você chegar em segundo, você pega o Memphis, você pega o Dallas Mavericks, que é o sétimo, que é um time, não é fácil, mas é mais fácil do que pegar Houston Rockets, Oklahoma City, Utah Jazz, que são os times que estão brigando ali de quarto a sexto. Então o Clippers tem esse risco de poupar o Kawhi e perder a segunda posição. Os únicos times garantidos mesmo são Lakers e Bucks na primeira posição, cada um deles, né? O resto todo ainda briga por alguma coisa. Talvez aí o Brooklyn Nets e Orlando Magic se brigam por 7º e 8º, ver quem perde para quem na primeira rodada, né? Porque não vão perder essas posições, não vão chegar na frente e não vão passar a primeira rodada também. Eu concordo com um pouco do que cada um disse. Eu acho que esses times com esses extraterrestres, tipo Kawhi, LeBron, esses caras realmente não vão colocar os jogadores, acho que nem em 4, talvez 2 jogos, só para dar aquela pegadinha de ritmo leve, bem leve, e entrosar com o resto do grupo. Mas, cara, não sei, eu concordo com o que o Dodô e o que o Matheus falou e com o que vocês falaram também. Eu não vejo por que desgastar os caras nos jogos que não valem nada, mas ao mesmo tempo eu entendo a importância e como o próprio Oscar Schmidt já falou, é muito mecânico o basquete, né? O cara precisa estar ali arremessando e estar em quadra para sentir o que ele tem que fazer e seguir melhorando o jogo dele. Da classificação do Fernandão, eu só discordo um pouquinho. Eu acho que existe a chance dos Pacers passarem o Heat na classificação. Mas, tirando a brincadeira que eu fiz, que eu fiquei chateado do 76ers ficar na frente dos Pacers, eu acho que isso realmente acontece justamente pelo motivo que o Henriqueta falou, pela facilidade que eles terão nesses 8 jogos. E é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa em NBA, meus queridos? Eu só queria falar do Pacers aqui rapidinho para encerrar, porque realmente eu não mencionei na minha primeira fala, mas eu botei o Pacers empatando com o Heat na classificação final, né? Os dois teriam 44 vitórias. Só que eles jogam 2 vezes entre si nesses 8 jogos. E eu coloquei indo uma vitória para cada lado. Então, na verdade, isso quer dizer que só depende do Pacers, desse confronto direto. Se ganhar as 2 vezes do Miami Heat, eu acho que o Pacers aí já empataria de cara. Ele está 2 jogos atrás agora. Então, dos 8, se ganha os 2 do Heat, nos 6 seguintes o schedule do Pacers é muito mais fácil. Tem tudo para realmente passar o Heat na classificação. Só que eu acho que o Sixers passa os 2. Eu queria só fechar então o bloco de NBA fazendo um protesto contra a NBA e querer entender como é que foi definido esse schedule, porque os caras colocaram o Lakers jogando contra Clippers, Raptors, Jazz, Rockets e Nuggets. De 8 jogos, Lakers só vai pegar a casca dura. Então, eu queria entender como é que foi feito esse negócio, porque você pega Pelicans, Nuggets e Rockets e 76ers com o schedule dado, melzinho na chupeta,
e coloca essa casca de banana no meio do caminho dos Lakers aí. Não gostei disso, não. Isso aí foi porque o Lakers já tá garantido, né? Já tá Exato. Os caras querem colocar jogo pra TV, Fernando. E Só- outra, time com o LeBron tem que botar desafio mesmo, senão até ele fica desmotivado. São 5 jogos e meio de vantagem pro Clippers, não pega mais. Dessa aí, essa primeira vaga já tá ganha do Lakers. É isso. E você, Dodô, segue o relator também? Cara, segue o relator e vai Celtics. Ai, que beleza. Então, só pra ver como que é que o Rafik falou, vamos fechar com chave do quê? Chave de bosta. Isso, muito obrigado. Vamos para a próxima. Ovechkin storming in. Alexander Ovechkin curl and drag to the back end. He scores! Simply sensational! Então, fechando com chave de bosta, Matheus, o que tivemos? Dos mesmos criadores de Cleveland Cavaliers, com 3 primeiras picks do draft em 4 anos, temos o time que vai para os playoffs na NHL e vai ficar com a primeira pick. Ah, isso é maravilhoso. Ô, Fernandão, quem podemos ter na primeira pick da NHL, então? Patrãozinho, assim, de cabeça, eu não vou me lembrar de todos os caboclos que estão lá para jogar e boicotar o seu próprio playoff para poder pegar essa primeira escolha. Mas se tem um time que eu aposto com, assim, o meu dinheiro suado e pouco, Edmonton Oilers, cara. Esse é um time que eu aposto muito que vai tomar ferro, mesmo estando na 5ª colocação e pegando o 12º. É um time que eu acho que vai abrir mão desse playoff, desse restante de luta pela Stanley Cup, só para ser um dos postulantes dessa primeira pick. Caramba! Pior que eu ia falar nele mesmo, porque o Oilers pega o Blackhawks, que eu não vou dizer que estava numa retomada, porque não estava, mas melhorou do início do ano para cá, e é um time muito experiente. É um time que tem tudo para ser muito melhor nos playoffs do que na temporada, que não era bom. E o Edmonton Oilers, que está em 5º, né? O Edmonton Oilers está em 5º na conferência. Ele não tem muita chance assim de ganhar, sabe? De chegar na Stanley Cup. A menos que pegue uma onda dessas aí de bom momento, como o St. Louis Blues fez ano passado. Mas o The Athletic, inclusive, na previsão deles dos playoffs, deu a série Oilers e Blackhawks como a segunda mais disputada dessa primeira rodada, de 8. Ou seja, o 5º contra o 12º, que teoricamente seria o mais fácil, tá como o segundo mais disputado entre essas 8 séries. Dá uma ideia aí só do Oilers, né? O Oilers tem um saldo de gols de 8 gols só. Ou seja, ele é o quinto colocado. Ou seja, ele é o 5º colocado, mas ele só tem 8 gols a mais do que ele levou. Não é uma diferença tão grande assim. O Winnipeg, que está atrás, tem a diferença melhor. O próprio Arizona, que é o 11º, tem um saldo positivo de 8 gols, igual ao Edmonton. Então, é um time que estava acima do nível dele. Então, acho que concordo aí, voto com o Fernandão quanto ao Oilers. A primeira escolha vai ser dos 8 times que saírem na primeira rodada e vai ser um novo sorteio, todos com as mesmas chances. Então, eu não sei se às vezes vale a pena você abrir mão de tentar chegar nos playoffs, porque é o fim esportivo. Você joga para ganhar. Você não... Por isso que tem todo o problema, às vezes, do tanque para o draft. Mas, considerando que você vai ter 12,5% de chances apenas, eu não sei se eles vão abrir mão conscientemente disso. Pode ser que alguns times, se estiver perdendo, vai olhar e vai falar, pelo menos a gente pode sair com a primeira pick e tudo bem. Desculpa, eu não quis dizer que ele ia abrir mão, não. Isso aí não. Mas eu acho que é um forte candidato a essa primeira pick, porque eu acho que tem grande chance de perder. Era esse meu raciocínio. Eu tô dando uma olhada aqui no site do Edmonton e, assim, manchete primeira do site. Oilers foco na qualificação e não numa possível primeira pick do draft. Cara, o time quando fala uma coisa dessa, é porque, na verdade, ele está de olho na pick. Ele não está afim de jogar. Se isso não fosse notícia em Edmonton, os caras não iam lançar uma manchete, uma matéria dessa, tendo que se explicar que estão afim de jogar pela Stanley Cup
e não em fazer valer os 12,5% de chance de fazer a primeira escolha. Isso para mim é culpa no cartório. Muito bom. Eu ia falar a título de curiosidade, os times que podem pegar a pick número 1, que no caso é Penguins, Hurricanes, Islanders, Maple Leafs, Blue Jackets, Panthers, Rangers, Canadiens, Oilers, Predators, Canucks, Flames, Jets, Wild, Coyotes e Blackhawks. Que beleza. Vou chutar o... sei lá. Coyotes. E se tem uma outra coisa ainda para finalizar, que até maio a estimativa é que os Bruins iam ganhar até dos Patriots com o Tom Brady e o Belichick. E tá fugindo um pouquinho das previsões, mas era algo bem que poderia ser cotado aí nacionalmente. Até porque o Brady tá em Tampa agora, né? Exatamente. Mas beleza, vamos lá. Vamos para as dicas então, que já tá muito bom isso aqui. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Vamos começar pelo Rafik hoje. Rafik, suas dicas. Tem samba ou não tem? Não tem, a Sala por Dames acabou semana passada. A minha dica hoje, na verdade, vai ser um complemento a algo que eu falei tem uns 3 podcasts atrás, talvez. Eu acho que foi no podcast do George Floyd, eu falei isso. O 538, mais uma vez, vou citar ele aqui, essa semana lançou um artigo muito, muito interessante que explica com mais detalhes exatamente como o Partido Republicano, que é o partido do Trump, fez um caminho de, na década de 50, ter um presidente que era vanguardista na defesa da igualdade dos direitos raciais e que ele conseguia 40% dos votos dos negros na eleição presidencial e, ao longo desses últimos 60 ou 70 anos, passou a ser um partido que é a vanguarda do racismo nos Estados Unidos e que tem apenas 8% do voto dos negros americanos. É um artigo um pouquinho longo, eu recomendo que vocês reservem aí uns 20 minutos, 30 minutos para ler. É em inglês, mas assim, hoje existe Google Tradutor, né? Você vai lá no seu browser, coloca lá a tradução, não vai ficar perfeito, mas você vai entender bem a ideia do texto, mesmo que você não saiba ler inglês. E é muito interessante, porque ele aprofunda exatamente aquilo que eu falei rapidamente em 5 ou 10 minutos naquele podcast do George Floyd. Excelente. Muito bom, Rafik. Muito bom mesmo. Acho que você mandou pra gente na redação, eu acho. Matheus, sua dica. Bom, como o Rafik fez o Samba Enredo for Dummies, eu vou fazer o Emocore for Dummies. Pelo simples motivo de que eu gosto de Emocore, Felipe Clemente também, e as pessoas têm o estereótipo do emo, que é o cara com calça, com cinto de rebite, com franja, e essas paradas, que só se popularizou da terceira fase do emo, que é o emo comercial que a gente conhece, sendo que, na verdade, o emo tem umas 4 fases, mais ou menos. Então, serão 4 indicações nesse e nos próximos 3 programas. Então, só para falar, é porque o Emocore, ele não surge, ele nunca foi, tipo, dessa melodia mais calminha, vamos colocar assim. O emo, ele vem do hardcore punk. E, sobretudo, em algumas bandas da região de Washington, tanto o Washington capital e tanto o estado de Washington. Então, tem uma que o Kurt Cobain gostava muito, que chama Jawbreaker, e tem outras 2 que foram as principais no início do Emocore. Inclusive, dizem que o termo surgiu porque alguém num show de uma dessas bandas teria gritado "vocês são emo", e pegou, que é Rites of Spring e Embrace. Então, eu vou pegar algumas musiquinhas, botar no Spotify e vou passar para vocês. A minha dica é a primeira fase do Emocore, com Jawbreaker, Rites of Spring e Embrace. Ai, como eu tô feliz com essa dica. Meu Deus do céu. Fernandão, a sua dica então agora. Pô, minha dica, patrãozinho. Primeiro dizer que eu aceitei a dica do Henriqueta da semana passada sobre o documentário do Lance Armstrong, e se eu achava ele um babaca antes, agora eu acho mais ainda. Mas a minha dica é... A gente, na segunda-feira, dia 22,
teve uma entrevista do filósofo, jurista Silvio Almeida no Roda Viva. Apesar da reticência que você, como eu, pode ter da Vera Magalhães, que é a âncora do programa, é uma entrevista que vale muito a pena ver, sobretudo por conta desse momento que a gente vive no Brasil, nos Estados Unidos, da luta antirracista. Se você é partidário da luta antirracista, vale muito a pena para ver a entrevista, para reforçar suas convicções. E se você ainda tem alguma dúvida em fazer parte da luta antirracista, a entrevista do Silvio Almeida é plenamente capaz de te convencer a abraçar. Ô, Fernandão, eu cheguei a ouvir que essa entrevista aí deveria fazer parte do currículo escolar. Eu tô certo ou não? Cara, tá certíssimo. Assim, para além da capacidade intelectual monumental que o Silvio Almeida tem uma série de referências de outros estudiosos, de outros pesquisadores, de outros filósofos que ele dá durante a entrevista. E especialmente uma antropóloga que faz parte da bancada de entrevistadores, que é, se não me engano, a Paula Miralha, que também faz uma série de ótimas perguntas que, sem dúvida alguma, se essa entrevista, a partir de amanhã, integrar o currículo escolar de todas as escolas públicas e privadas do Brasil, o cara que fizer isso está de parabéns. Muito bom. Henriqueta, você tá pronto para sua dica? Não, senhor, estou desolado. Tá desolado? Então tá. Dodô, você tá pronto para sua, né? Eu tô. Então cobra o Henriqueta, por favor, porque vou te contar. Ô, Henrique, que decepção, cara. Pô. Bom, vamos pra minha, vai. Tem um documentário de 2019, na verdade é uma minissérie chamada O Código, que ela fala um pouquinho sobre o Bill Gates, mas não aquelas tradicionais séries documentários que falam sobre a vida, a criação da Microsoft, etc. Ela já conta um pouco da história dele, já relacionada ao que ele vem fazendo, né, em frente ao Melinda Gates, que é a fundação que ele criou com a esposa, que hoje se chama Bill and Melinda Gates. E, cara, é bem interessante porque mostra um pouco do dia a dia dele, como a cabeça dele funciona de fato, como é que ele imagina as coisas, e hoje a vida dele é voltada totalmente para causas humanitárias, e nessa série mostra principalmente as ideias que ele teve para tentar resolver o problema de saneamento básico na África, e é bem interessante ver como ele imaginou isso, como as coisas desenrolaram. Outra coisa importante também que tem relação com o uso de energia nuclear, que é uma outra coisa que ele persegue bastante, que ele entende como uma energia limpa, mas tem uma série de fatores que podem gerar problema, e isso, segundo ele conseguiu, de certa forma, resolver. É bem interessante, fala de coisas que ele costuma fazer, a forma como a cabeça dele funciona, a forma como ele costuma trabalhar, que é um pouco diferente das séries que a gente está acostumado, que só envolve a Microsoft. E, além disso, uma série de polêmicas que ele acabou enfrentando ao longo do tempo. Então, acho que é interessante, vale a pena dar uma olhada lá para quem ainda não conhece o Bill Gates fora da Microsoft, coisas que ele faz hoje que, por mais que você também não concorde com coisas que ele tenha feito, ou o tipo de pessoa que ele, né, nesse exato momento, ele tenta fazer coisas em prol da humanidade, então vale a pena dar uma olhada. Exatamente. E, humanamente falando, o Bill Gates é muito maior que o Steve Jobs. Apesar de, tecnologicamente falando, em cada computador estar instalado um Windows, e o Steve Jobs eu acho que é muito mais importante para o mundo tecnológico do que o Bill Gates. Mas o Bill Gates é muito, muito mais no fora. Como humano, ele é muito melhor. É isso que eu ia falar, assim, até tecnologicamente, você vendo esse documentário, você acaba entrando um pouquinho mais nos detalhes, principalmente na Gates Ventures, que é a empresa que ele tem, que tem a ver só com pesquisa tecnológica, que é muito, muito interessante, que é a empresa que está conduzindo a pesquisa do novo reator nuclear que eles bolaram lá, que é muito mais seguro. E é bem interessante, cara. É bem interessante mesmo. Então você começa a ter uma visão que, além de ser muito mais humano que ele inclusive tem uma visão tecnológica também
que a gente consegue, através desse documentário, igualar ali. É bem interessante. É, bem legal. E se eu não estou enganado, a Rafik até pode me corrigir, até tempo atrás, junto com o governo americano, eram os maiores doadores para a Organização Mundial da Saúde. Hoje em dia, o governo americano não doa mais nada, mas a Fundação Bill e Melinda Gates é a que mais doa e a que trabalha mais junto da Organização Mundial da Saúde. É bem legal. O que eu acho mais interessante é o seguinte, essa fundação, ela está fortemente financiando pesquisas contra influenza, porque acreditava-se que nós teríamos uma baita pandemia igual à gripe espanhola a qualquer momento, porque mais ou menos, assim, digamos assim, de 150 a 150 anos costuma ter uma grande pandemia de dengue. De gripe. E, na verdade, a Covid não é essa pandemia. A Covid não tem nada a ver com o vírus influenza da gripe, né? E aí, agora, de última hora, essa fundação mudou totalmente o foco, obviamente, como o mundo inteiro, para combater a Covid. Mas eles estão avisando já, a qualquer momento vai ter uma pandemia e o mundo não está preparado. A qualquer momento vai ter uma pandemia e o mundo não está preparado. Mas já tem uns 10 anos, assim, por baixo. É bem interessante. Esse documentário que o Dudu falou é bem legal. Na verdade, é uma minissérie documental, né, Dudu? Exatamente. Assista porque é muito interessante, cara. Sim. Bom, Henriqueta, é a sua dica. Vamos que vamos. Eu só queria falar quanto à dica do Dodô, é que uma coisa que eu já percebi há alguns anos, né, que Zuckerberg, Jeff Bezos, todos esses grandes donos das empresas, né, Facebook, Amazon, até o Google e tal, sonhavam em passar o Bill Gates no dinheiro, né? Eles só esqueceram que o Bill Gates é muito mais que isso, e isso eles nunca vão fazer, porque, sabe, passou o tempo. Tudo extra que o Bill Gates fez, nenhum deles vai igualar. Mas a minha dica é, seguindo a onda dos documentários da ESPN... Merece muito palmas para o profissional. Que fala maravilhosa, Henriqueta. Desculpa. Obrigado, Fernandão. Que isso. Valeu. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Mas as minhas dicas, seguindo na onda da dica da semana passada do Lance, são mais 2 documentários da ESPN e dessa vez trazendo à tona o racismo que existe no mundo, até onde a gente não vê muitas vezes, né? Que são o caso do O.J. Simpson, o running back de futebol americano que matou a esposa e o marido dela da época, né? A ex-esposa e o namorado dela. E o caso do Michael Vick, o quarterback que foi preso por briga de cachorro. E o que chama atenção neles, recomendo muito os dois, é O.J. Made in America e o outro é só Vick, V-I-C-K. O que chama muito a atenção deles não é que eles estavam errados e foram presos por ter feito algo errado. É a quantidade de gente que fez coisas, às vezes, tão ruins quanto, piores, sabe? E saíram com um tapinha na mão. E os dois eram negros por coincidência, né? E a gente tem casos de não negros, a gente tem casos de estupro, a gente tem casos de assassinato até, o suposto assassinato, né? Acusados de assassinato, de homicídio, que estão jogando aí até hoje. Então, vale a pena assistir os 2 documentários. São 2 partes do Michael Vick, 5 partes do O.J. Simpson, mas passa rápido. Você não parece que é tão curto, não parece que é tão longo assim. E é bem marcante, são bem marcantes os 2. Quem quer continuar aprendendo cada vez mais sobre o racismo, até o que a gente não vê, eu, por exemplo, nunca tinha visto o caso do Michael Vick como um caso de racismo antes, sabe? Abriu meus olhos. Bom, então, muito lindo, Henriqueta, gostei demais dessas dicas, são muito boas. E agora a minha. Se vocês acham a Netflix cara, a Apple TV Plus é bem mais barata. Tá R$10 aí por mês. E ela tá produzindo uns conteúdos bem interessantes. Inclusive tem uma série que chama The Morning Show, que até foi pro Emmy recentemente. Então é bem interessante. Mas o que eu vou passar não é essa série. É uma série documental chamada Dear, que nada mais é do que famosos que recebem cartas de seus fãs falando o quanto eles mudaram a vida dessas pessoas e o quanto eles mudam a comunidade ao redor deles, né?
eu sou muito fácil de dar spoiler, mas não dando spoiler, eu vou falar os 4 primeiros artistas que tem, os 4 primeiros episódios, porque eles estão na propaganda, né? Então a gente tem no primeiro episódio o Spike Lee, no segundo episódio o Lin-Manuel Miranda, no terceiro episódio Stevie Wonder, no quarto episódio Oprah Winfrey. O do Spike Lee já começa com um pé no peito, é muito bom. O segundo episódio é o Lin-Manuel Miranda, tá? Ele teve 2 musicais estouraram na Broadway, In the Heights e Hamilton. O Hamilton, inclusive, teve crítica pelo mundo inteiro. Eu não sei se possivelmente virá para o Brasil alguma coisa do Hamilton, mas contando a história do cara que foi secretário do Tesouro nos Estados Unidos, no governo de George Washington. Então, assim, é muito antigo o negócio e é bem legal. E ele, como ele fala no documentário, né, ele tentou trazer toda essa história para o presente. E é bem interessante. O terceiro... E também, mais recentemente, ele que fez a trilha sonora de Moana na Disney, então talvez alguém conheça por isso. O terceiro episódio é com o Stevie Wonder, eu acabo vendo o Stevie Wonder que eu não conhecia. Então eu gostei muito, é bem legal também. E o quarto episódio com a Oprah Winfrey, que aí é o episódio que, se você não ficou emotivo até então, aí você de vez cai. É muito bom. Depois, são 10 episódios no total. No sexto, se preparem, para você ainda, para quem é dos anos 80, então ainda, se preparem para morrer com o episódio. É muito legal. Todas as histórias de todo mundo que é fã desses caras, todas as cartas, são impressionantes. Eu não consegui achar uma que fosse assim, essa é mais ou menos. É maravilhoso, maravilhoso. Eu espero que venha a segunda temporada e eu recomendo demais. E assim, você pode assinar por um mês só. Assina por um mês, R$10, assiste esses 10, que vale muito a pena. Cada centavo vale a pena. E é isso. Henrique, você queria comentar alguma coisa do O.J. Simpson, né? Eu só queria dizer que, enquanto eu falava da dica, eu acabei lembrando desse detalhe, esqueci depois. A Ford vai relançar o Ford Bronco, que é o carro que ficou famoso pelo O.J. Simpson ter fugido nele, né, na perseguição, que tem imagens pela internet inteira. Quem nunca viu, só digita O.J. Simpson Ford Bronco e vai ter o vídeo lá, é surreal. Mas a Ford decidiu anunciar o lançamento no dia 13 de junho, que é o dia da morte da ex-esposa e do namorado dela, e decidiu que ele anunciou dia 13 de junho para ser revelado, para ser lançado em 9 de julho, que é o aniversário do O.J. Simpson. Eu não sei o que dizer disso, é muita imbecilidade. Quem é um imbecil que não percebeu que as 2 datas coincidiam com essa tragédia? E aí depois, obviamente, vieram dizer que foi sem querer, que não perceberam, que foi por acaso. Mas eu não sei se você demite alguém pela imbecilidade de não perceber ou pela imbecilidade de achar legal fazer essa associação. É isso. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. E como eu disse antes da gravação, a vida fica muito mais fácil com amigos como vocês. Então, aquele efusivo abraço. Abraço a todos. Repete, Rafik, porque esse beijo aí cobre tudo. Abraço a todos, até a próxima. Um abraço para todo mundo, até mais. Falou. Valeu, gente, grande abraço. Semana que vem tem mais. Patrãozinho, eu sei que nosso podcast vai ao ar na terça-feira, a gente está gravando no domingo. Hoje é dia do seu aniversário, eu quero deixar registrado isso para posteridade. Tudo de bom, saúde, felicidade. Que você tenha sempre o necessário para seguir em frente. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Dodô, acabou. Vencemos mais um. Mais um vencido, ainda bem. E eu também faço das palavras do Fernandão as minhas. Muito bom que o senhor exista nas nossas vidas. E aos demais, muito obrigado pela parceria de sempre. E para quem está ouvindo, por favor, bebam água, lavem as mãos. Se você puder, fique em casa. E eu adicionei mais um medo na minha vida, que vendo a série do documentário do Bill Gates, ele colocou que o medo dele é que o cérebro dele deixe de funcionar. Então eu acabei de acrescentar mais um medo na minha vida aí. Então, galera, um abraço, até a próxima. Se o Bill Gates tem esse medo, quem somos nós para não termos? Exatamente. E Alice, manda aí o que pode fazer também, ainda mais hoje que é dia de comemorar. Então, gente, valeu, brigadão. Vamos beber. Abraço, gente. Até semana que vem. Abraço. É isso aí, seu sanfoneiro do apocalipse. Acabou mais um episódio do Zonecast.
seguimos vivendo numa realidade que mais parece um longo episódio de Caceta e Planeta. Primeiro porque a internet tá cheia de maçaranduba, querendo descer a porrada, ou a bala, em todo mundo. Segundo porque o nosso governo parece ter sido produzido nas indústrias tabajara, tudo parece ter defeito, até quando tentam homenagear. Bom, é isso aí. As minhas recomendações continuam as mesmas, mas é sempre bom lembrar. Além de continuar nos acompanhando nas redes sociais, no site, e ouvindo o podcast, bebam muita água, lavem bem as mãos, informem-se através de cientistas ou médicos, e nada de cair no conto do vigário em semana que vem tem mais, e, já que seguimos sem abraços e beijos então, como novo costume, toquem-os de luz no cotovelo de vocês.